O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. Em toda a história do Brasil, nunca foi tão fácil escolher o melhor. Para presidente da República, vote em Jânio Quadros. Jânio Quadros, em suas campanhas, misturava o discurso conservador com práticas populistas. Inspirava a confiança da burguesia com apelos à austeridade e entusiasmava as massas. Para uma aproximação com os eleitores, demonstrando ser gente do povo, levava sanduíches de mortadela nos bolsos para serem comidos durante o discurso, jogava talco nos ombros para simular caspa, usava ternos e gravatas desalinhados e deixava a barba por fazer. Em sua campanha, foi ao ar o primeiro comercial eleitoral do Brasil, que tem como tema o aumento do preço do leite, alusão à inflação do governo JK. Você já viu a conta do leiteiro? Novo aumento, não é? E tá certa a conta? Infelizmente está. O jeito é votar no Jânio. Jânio é a única esperança do Brasil. Eleito com expressivo número de votos, Jânio derrotou os adversários Marechal Henrique Teixeira Lott e Adhemar de Barros. Na eleição de vice, foi eleito João Goulart, derrotando Milton Campos, candidato da UDN. Jânio e sua vontade insuperável de varrer a corrupção e trazer mudanças definitivas para o país, conquistou o apoio da UDN, o maior partido de oposição. Por mais que Quadros fosse independente em relação aos partidos, conseguiu o apoio também de partidos menores, como o PL, PDC e o Partido Republicano, o PR. A UDN via na candidatura de Jânio a oportunidade de derrotar a oligarquia do PSD. Contudo, Jânio impôs independência em relação às negociações partidárias. A relação de Jânio e a UDN sofreu com contradições político-ideológicas, devido Jânio ter mantido uma política externa independente e aberta. Jânio criticou seu antecessor Juscelino Kubitschek pela inflação e pela alta do custo de vida. Acusou-o de corrupção e desperdício de dinheiro público com as obras faraônicas de Brasília, chegando a chamá-lo de presidente voador. O discurso janista evidenciava as arbitrariedades do governo JK, apesar do grande desenvolvimento no período, e atingiu pessoas insatisfeitas e sem partido. Jânio Quadros defendia a austeridade econômica e o saneamento das finanças públicas. Buscava combater a inflação e as altas taxas de crescimento econômico. A proposta era quitar a dívida externa, reatar relações diplomáticas com países socialistas, controlar as remessas de lucros para o exterior e fortalecer a Petrobras. A posse aconteceu com grande apoio popular. Centenas de vassouras estavam nas mãos do povo, que viam Juscelino Kubitschek entregar a faixa presidencial a Jânio Quadros, o primeiro presidente a tomar posse em Brasília. Era manhã do dia 31 de janeiro de 1961, e a Praça dos Três Poderes estava tomada de milhares de pessoas. O presidente cumpriu a agenda de cerimônias e proferiu seu juramento de manter, defender e cumprir a Constituição da República. Senhor Presidente, recebo neste instante de vossas mãos a faixa simbólica do governo de nossa pátria. Recebo-a com profunda emoção, porque tenho consciência do verdadeiro sentido implícito na singeleza desta cerimônia.
Ritos encerrados, Jânio apareceu com Juscelino para o povo, que o saudou com cantos e bandeiras. Durante sua trajetória política, Jânio Quadros não tinha padrinhos. Era independente, embora fosse necessário o apoio dos partidos em suas campanhas, e corria em faixa própria, adotando uma posição suprapartidária. Não fazia questão de fazer propaganda dos partidos que o apoiavam. No início da carreira teve o apoio do PDC. Quando disputavam para o deputado estadual, teve o apoio do Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Jânio compôs um ministério bastante diversificado. Mesclava representantes de todos os partidos do Brasil. Nomeou ministros politicamente sem expressão, reunindo-os com políticos poderosos. Como o historiador Francisco Iglesias disse, o ministério janista, aliás, é uma colcha de retalhos, onde havia do gosto e da repulsa de um e de outros. Jânio escrevia bilhetinhos para se comunicar com seus ministros, fato tratado ironicamente pelas colunas de jornais e que revelou a falta de harmonia no governo, além do seu autoritarismo e da sua posição independente. Envolta por uma política moralista, a cultura que prevaleceu durante o governo de Jânio Quadros era parcialmente remanescente da bossa nova do governo JK, e por outro lado, censurada na emergente turma da Jovem Guarda. A música Biquíni de Bolinha, de Celi Campelo, foi uma das vítimas, já que o presidente havia censurado o uso de biquínis. O topo das paradas ficava por conta de Vinícius de Moraes, com composições como Coisa Mais Linda, Tom Jobim com Água de Beber e o consagrado álbum homônimo de João Gilberto, que trazia os clássicos Barquinho e Insensatez. O samba, as marchas de carnaval e o bolero também se destacavam através das vozes de Haroldo Lobo, Calbi Peixoto, Orlando Dias e Elza Soares. A cantora Elis Regina lançava seu primeiro trabalho, Viva Brotolândia. Jânio tomou uma série de pequenas medidas para criar uma imagem de inovação dos costumes e saneamento moral. Proibiu a realização de provas turfísticas em dias úteis, as rinhas de briga de galo, os desfiles de misses com maiores cavados e o uso de lança-perfumes nos bailes de carnaval. As relações do Brasil com o mundo no governo Jânio Quadros eram tanto quanto controversas, indo na contramão do que os investidores e corporações consideravam aceitável. Jânio valorizava os acordos com países do bloco comunista, estreitando laços com a Rússia, Bulgária, Hungria, China e ainda cogitava a Alemanha Oriental. Segundo ele, no meu governo tudo se fará, abrindo as portas do comércio para o mundo, sem distinção de credo político ou ideológico. Em agosto de 1961, o ministro da Economia de Cuba, Ernesto Che Guevara, passou rapidamente pelo Brasil, e no dia 19 de agosto, na capital federal, recebeu do presidente Jânio Quadros a Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, fato que foi considerado imperdoável pelas Forças Armadas. Alguns militares ameaçaram devolver suas condecorações como forma de protesto. No mesmo dia, Carlos Lacerda, em resposta ao presidente, recebeu o político anticastrista Manuel de Verona, na Guanabara, e o condecorou também, demonstrando as óbvias discordâncias na condução da política do país. Carlos Lacerda foi avisado pelo ministro da Justiça que o presidente achava impossível governar com o Congresso e que o mesmo pretendia fazer uma reforma na Constituição, visando o reforço do Poder Executivo. Com isso, Jânio Quadros foi denunciado pela televisão de tentar aplicar um golpe para aumentar seu poder. A repercussão foi tão grande que no dia seguinte Jânio apresentou sua renúncia. 13 horas do dia 25 de agosto. E atenção, atenção, ouvintes!
O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da República. O presidente enviou carta ao presidente do Congresso Nacional comunicando sua decisão de deixar o governo. Fui vencido pela reação, e assim deixo o governo. Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou me infamam, até com a desculpa da colaboração. Se permanecesse, não manteria a confiança e a tranquilidade, ora quebradas, indispensáveis ao exercício da minha autoridade. Creio mesmo que não manteria a própria paz pública. Acreditando no populismo vigente, pós-Getúlio Vargas e JK, Jânio Quadros não conseguiu retomar o seu governo e sua intenção de voltar, mais poderoso para comandar o país, foi arruinada, colaborando o suficiente para o que seria o golpe militar durante o governo de seu vice, João Goulart. O Congresso aceitou a renúncia. No dia 27 de agosto, Jânio embarcou para Londres. O vice, João Goulart, encontrava-se em visita oficial na República Popular da China. Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara, assumiu interinamente.